Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no resto do Oriente Médio. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, 10 horas da manhã aqui na Flórida, meio-dia no Rio de Janeiro e 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, a notícia principal hoje continua sendo a fala desastrada do Lula. Causou um incidente diplomático de grandes proporções, as relações entre Brasil e Israel estão abaladas. O Lula foi decretado uma persona não grata em Israel, ou seja, ele não é bem-vindo em Israel. Mas eu não vou falar sobre isso neste vídeo, tá? Como esse assunto tomou um corpo mais referente à política brasileira mesmo, inclusive já tem pedido de impeachment contra o Lula, já tem pedido de investigação, denúncia por crime de racismo e coisa e tal. Como já tem uma série de iniciativas políticas no Brasil, eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu, detalhando toda essa lambança que o Lula fez, né? Então aqui eu vou hoje focar exclusivamente na situação militar aqui de Israel e do Oriente Médio. Nós tivemos a continuidade das ações israelenses ali em Khan Yunis, a preparação para a invasão de Rafah. Mais uma vez, um monte de outros organismos pediu para poupar Rafah, para evitar, não precisa invadir Rafah. Por que estão pedindo tanto isso? Pelo motivo óbvio, o Hamas está ali, né? Então eles sabem que Israel entrando em Rafah vai destruir os últimos remanescentes do Hamas, né? O povo palestino já está voltando para o norte da faixa de Gaza. O problema é que tem realmente são os terroristas do Hamas ali na região, né? Israel fez um grande bombardeio aqui na cidade de Sidon, no Líbano, e atingiu depósitos de armas do Hezbollah, grandes explosões, realmente atingiu um ponto importante do Hezbollah aqui nessa região, né? Lá no Iêmen tivemos mais um navio atingido hoje, aliás, tem 3 navios possivelmente atingidos, mais um confirmado já atingido pelos Houthis aqui. Também temos ações americanas da coalizão americana e inglesa contra esses Houthis aqui na área do Iêmen, né? E finalmente lá na Síria a gente tem uma informação que não é nova, tá? Essa informação já tem alguns dias, é do final de janeiro, e justamente tem a ver com o fato de que, em determinado momento, o Irã mandou as milícias ali apoiadas pelo Irã no Iraque pararem de atacar os americanos, porque o Irã estava ficando numa situação muito delicada. E algumas desobedeceram, falaram que não iriam obedecer, né? Então isso mostra uma outra característica dessas várias milícias que são apoiadas pelo Irã, é que o Irã não tem o controle total sobre esse pessoal, né? Ou seja, tem gente ali ainda mais maluco que os ayatolás lá do Irã, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por outras, no dia 25, bandeiras de Israel e da Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar aqui com a situação em Israel. E como vocês sabem, não teve nenhuma grande mudança aqui na área controlada por Israel na faixa de Gaza, mas continuam as ações aqui em Khan Yunis, inclusive a preparação para as ações em Rafah, que é o último bastião do Hamas aqui na faixa de Gaza, ainda intocado pelas forças israelenses, né? E nesse sentido, a China está querendo que Israel pare as operações em Rafah, porque está dizendo que isso pode botar vidas inocentes em risco e coisa e tal. Não, vidas inocentes eles não estão preocupados, porque se estivessem preocupados com os inocentes palestinos, iriam querer que Israel fosse mais rápido ao eliminar o Hamas, né? O Hamas é quem realmente destrói as vidas dos inocentes palestinos ali na faixa de Gaza. Então, é engraçado também a China falar isso, né, enquanto comete genocídio com os uigures lá no oeste da China, né? Bom, aqui também Israel fez uma proposta para o Egito evacuar civis de Rafah, com tendas, né, para armar uma cidade de tendas além da faixa de Gaza para levar esses civis. Acho pouco provável o Egito aceitar essa proposta, porque no final das contas o Egito teme a quantidade de terroristas que tem ali na faixa de Gaza. Eles não querem esse tipo de confusão de forma alguma, né? Então, é uma possibilidade de fazer isso daí, mas o Egito não vai gostar não, o Egito duvido que aceite esse plano aqui, né?
Bom, os israelenses, então falando sobre a faixa de Gaza, é isso. Aqui no norte, os israelenses continuam ataques aqui contra o Hezbollah, e particularmente nessa cidade aqui, ó, de Sidon. Na verdade, a cidade de Sidon é essa maior aqui, e aqui é uma região sul, subúrbio sul da cidade. Foi alvejado por ataques realmente muito grandes, e o que chama a atenção é que certamente teve muita detonação secundária, mostrando que eram depósitos de munição muito grandes, né? Eu vou tocar esse vídeo aqui. Esse vídeo aparentemente era o cara treinando motocicleta aqui, coisa e tal, e por um acaso pegou o momento exato do ataque. Olha só. Allahu Akbar! Ya afu Allah! Ya wailay! Allahu Akbar! Aí واحد تاني! Repara as detonações secundárias. Allahu Akbar! Allahu Akbar! بالغزية! Pois bem, o cara pegou as duas explosões e dá para ver muita explosão secundária, ou seja, atingiu algum depósito de munição aqui. Esse outro vídeo foi gravado ainda mais perto aqui. Esse daqui foi gravado do outro lado, né? Mas dá para ver também os dois pontos que foram atingidos, e dá para ver também muita detonação secundária. Olha só. Bom, vocês viram várias detonações secundárias depois da detonação principal, né? E tem ainda mais imagens desse caso aqui, ó. A destruição bem grande ali, ó. Isso aqui é o pessoal fazendo o resgate ali. Lógico, o paiol do Hamas ficou em ruínas ali, né? Isso daí já é ali na região próxima de onde foi a explosão, né? Então, certamente alguma coisa muito grande tinha ali para explodir desse jeito ali no norte do Israel, né? O sul do Líbano. Bom, está tendo uma grande discussão lá em Israel, porque agora começa o Ramadã, né? E Israel está querendo proibir os muçulmanos de acessarem o Monte do Templo, porque pode causar conflito com o israelense, coisa e tal. Mas isso seria uma restrição meio injusta, porque a verdade é que ali na Cisjordânia, naquela região de Jerusalém, os árabes da região têm se comportado muito bem, né? Ou seja, fora um ataque terrorista ou outro, mas infelizmente esse tipo de coisa é relativamente comum ali na região, né? E não houve nenhuma grande revolta na Palestina por conta do Hamas, por conta do que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, seria uma espécie de punição a quem não cometeu o problema, a quem não gerou o problema no final das contas. Não sei o que vão decidir disso daqui, né? Eu entendo a preocupação de Israel, porque, embora não tenha o pessoal esteja se comportando, tem havido alguns ataques terroristas, né? A gente tem falado sobre isso aqui, e os muçulmanos entrando lá no Monte do Templo, isso pode aumentar o número de ataques terroristas durante o Ramadã, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz muita novidade, porque realmente não tem muita novidade esses dias ali na região. Ele fala sobre esse assunto aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente a falta de controle do Irã sobre os proxies deles ali na região do Iraque, e o próprio Hezbollah e o próprio Hamas no final das contas, né? Bom, falando sobre a situação aqui no Iêmen, no Iêmen teve pelo menos um incidente com um navio, né? Então eles estão falando aqui, ó, que teve uma segunda explosão, então foram duas explosões próximas do navio. Não houve danos ao navio, o navio está nessa região aqui do Golfo de Aden. Eles não falaram qual era o navio nesse caso, né? Eu imagino que foi para uma tentativa de preservar a tripulação do navio. Não teve nada, o navio está seguindo para o próximo ponto, houve só as duas explosões ali, né? E em resposta a isso,
coalizão americana e britânica fez mais ataques contra Al-Jabana, na área de Hodeida, essa área aqui, nessa região aqui, né, do Iêmen, que é a área justamente usada pelos Houthis para esse tipo de ataque, né? Essa conta, como vocês podem ver, é uma conta árabe, então eles falam sobre agressão americano-britânica, mas não, é a resposta, né, à agressão feita pelos Houthis. Os Houthis estão atacando navios, a coalizão está apenas revidando essa violência, né? E bom, esse assunto aqui é um assunto muito interessante. Os grupos armados apoiados pelo Irã dentro do Iraque, uma novidade que o pessoal percebeu foi o seguinte: quando teve aquele ataque à Torre 22, aquela base americana, né, o próprio Irã ficou preocupado, né? Você sabe, o Irã sabe que ele não tem condições de comprar briga com os Estados Unidos, né? Então ele ficou preocupado da coisa escalar e mandou uma ordem para todos os grupos apoiados pelo Irã ali no Iraque para não fazerem nenhuma agressão contra americanos. Isso foi no dia 29 de janeiro que aconteceu. E aí alguns grupos, particularmente 2, falaram não vamos fazer isso, e continuaram de fato atacando os americanos. O ponto importante aqui é entender que o Irã não tem tanto controle assim sobre esse pessoal, né? Isso não é incomum nesses grupos radicais, né, terroristas, porque justamente tendo dinheiro, os caras acabam indo para um lado ou para o outro e coisa e tal. A liderança é local, eles não obedecem à liderança iraniana. Isso é problemático, né, porque isso pode se tornar até mais difícil de erradicar esse tipo de grupo, né? E bom, finalmente o vídeo ficou curto hoje mais uma vez, porque realmente não tem muita notícia vindo de lá. Mas lá no vídeo meu, lá no Ancapsu, eu falei isso em detalhes sobre o caso do antissemitismo do presidente do Brasil, do Lula da Silva. Olha só, se fosse só ele se prejudicando desse jeito, eu não tinha nada contra. O problema é que ele está botando o nome do Brasil, o nome de todos nós, no meio dessa lambança antissemita da extrema esquerda, né? E o pior é que todo mundo sabia disso. Eu não entendo como é que pode o pessoal, os judeus no Brasil, votarem no Lula. Não tem lógica isso. Eles sabiam que o Lula é de extrema esquerda, que o Lula apoia a causa palestina diretamente. Ele sempre foi antissemita, isso não é novidade, não é algo que surgiu no Lula agora, né? Ou seja, o que você tem realmente foi um caso muito absurdo de pessoas fechando o olho para o absurdo que é o Lula, porque não gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala grosso, o Bolsonaro fala diferente, não gostam dele, tem que ser outro, tem que ser o Lula. Por quê? Porque Bolsonaro não fez nada de errado. Fez algumas coisas de errado. Por exemplo, apoiou a Rússia contra a Ucrânia, um absurdo completo. Ficou com esse negócio de namorinho com militares, acho um absurdo completo também, não deveria ter isso. Mas, via de regra, o governo Bolsonaro foi excelente. A gente teve uma diminuição do tamanho do Estado, a gente teve um alinhamento econômico com o Ocidente, entrada na OCDE, ou pelo menos tentativa de entrada na OCDE. Caramba, só teve coisa positiva no governo Bolsonaro na prática. Não, vamos voltar com um corrupto para o poder. Olha só o absurdo que foi. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.